o canal tá de cara nova e caras novas na nossa empresa. Oi pessoal, tudo bem? Sou Gabriela Rotuno, advogada especializada em Direito Migratório. Aqui está o Gustavo Guerra, nosso diretor. E hoje a gente vai mudar um pouquinho o modo de como a gente oferece a informação. Vamos fazer aqui um bate-papo sobre cidadania italiana via judicial. Espero que a gente consiga matar todas as dúvidas de vocês e o que não ficar bastante claro, vocês comentem e a gente responde. Antes de mais nada, eu te queria dizer que quem não segue meu canal, segue o canal, deixa o seu like. E a ideia aqui hoje é fazer um pouco de perguntas, né, Gabriela, a respeito da cidadania italiana via judicial. Como é que funciona? Quem é que dá a entrada? O que o cliente tem que fazer para conseguir essa cidadania via judicial? Até 2016, as únicas cidadanias que eram feitas via Tribunal de Roma eram as cidadanias de linhagem materna da Lei de 48. Eu não vou abrir aqui como funciona essa regra da Lei de 48, mas para quem está aqui assistindo e já sabe como funciona, sabe do que eu estou falando. Então, a partir de 2016 foi possível que as cidadanias administrativas de linhagens paternas não fossem requeridas no Tribunal de Roma e se criasse um caminho do meio, como eu chamo, para o reconhecimento da cidadania italiana. Porque, como tu bem apontaste, nós temos hoje filas consulares muito grandes no Brasil, não são todos os consulados, mas a maior parte deles, filas de espera de 8 a 15 anos, e nós temos o caminho de ir até a Itália ainda, fazer esse requerimento, mas que exige o deslocamento da pessoa até a Itália, ter presença no solo italiano por um tempo razoável, e nem todo mundo pode abrir mão, né, de sua vida pessoal aqui no Brasil para fazer o reconhecimento na Itália. Bom, então se a pessoa não tem a disponibilidade de ir até a Itália, e ela deseja obter uma cidadania num tempo menor, eu tenho a opção do processo judicial. Perfeitamente. E quais os documentos que eu tenho que apresentar para fazer cidadania judicial? São os mesmos do processo na Itália? É os mesmos que eu entrego no consulado? Ou tem que buscar alguma documentação diferente? Normalmente, todo o processo de reconhecimento de cidadania italiana utiliza os mesmos documentos, que são documentos para provar a sua genealogia e o seu nexo de sangue com um italiano em linha ascendente. Então é a mesma documentação, vou dizer qual é. É a certidão negativa de naturalização do seu italiano ou certidão positiva, se o seu italiano tivesse naturalizado. Nem sempre isso é um impedimento para o processo, tá? Isso é uma outra regra, explicamos em outro vídeo. As certidões de nascimento e casamento de todas as pessoas que compõem a árvore genealógica. Esses documentos sempre têm que ser fornecidos em inteiro teor. Importante dizer que as certidões de inteiro teor devem ser na forma digitada para os processos de cidadania italiana e depois nós vamos fazer a parte de tradução juramentada para a língua italiana e apostilamento. Uma pergunta que o pessoal tem feito muito aqui sobre o processo de cidadania judicial é: quais as chances de dar certo? Isso é garantido? Então, explica um pouquinho melhor sobre a jurisprudência e como é que isso pode dar uma segurança maior para os clientes para optar esse processo. Bom, essa é uma pergunta bastante recorrente e eu preciso defender a minha classe de advogados. Primeiro lugar, processo judicial não pode ser vendido, não pode ser abordado como uma atividade de êxito. Eu não posso prometer a um cliente que eu vou ter êxito num processo, porque a advocacia é uma atividade de meio, ou seja, eu vou utilizar a melhor técnica, todo o meu conhecimento legislativo para que o processo tenha um final feliz, que seja exitoso. Mas eu dependo de um órgão julgador, de um juiz, e é ele quem determina se o processo é positivo ou negativo. Sendo assim, eu não posso dizer que é 100% garantido, mas a gente pode dizer que, verificando desde a primeira sentença que foi dada nesse sentido de cidadania italiana paterna via judicial ter dado certo, que foi em 2016, todas as sentenças têm sido positivas nesse cenário com essa tese, tá? E que não tem nenhum recurso em corte superior correndo. A advocacia pública italiana não comparece às audiências, o que demonstra que o Estado hoje sabe que vai perder, não tem interesse em recorrer sobre esses processos e o que precisa é que o processo seja bem instruído, né? Então, o processo ser bem instruído, ele precisa de profissionais capacitados
que analisem a documentação para verificar que nós conseguimos com aquela documentação comprovar o vínculo genealógico do italiano contigo e que a lei não se altere, né? Então, hoje, a lei de cidadania italiana, ela permite esse tipo de tese e nós aqui no escritório temos 100% de êxito nas nossas ações. E uma outra pergunta muito frequente é quais os estados a gente pode utilizar, então, para fazer esse processo judicial? Teoricamente, em todos os estados, né? Só que nós temos ali o Rio de Janeiro, o Consulado do Rio de Janeiro, que diz que ele não tem filas, né? Mas isso é um pouco controverso, porque tu não tem uma fila, tu não tem a lista de espera, tu não pode te inscrever na lista de espera, tu tem que tentar um agendamento online e as pessoas às vezes tentam por 6 meses, 1 ano um agendamento online e não conseguem, não tem sucesso, o sistema não funciona e aí eu não consigo fazer prova de que eu estou sendo cerceada do meu direito muitas vezes para atacar o ministério lá na Itália. Então, assim, eu diria que o Rio de Janeiro é o único estado porque a gente sabe que existe esse mecanismo do agendamento e quando tu consegue o agendamento, eles te atendem em mais ou menos 1 ano da data que tu conseguiu entrar lá no sistema deles. Mas, claro, se eu conseguir demonstrar quantas vezes eu tentei aquele agendamento, que foi quase 1 ano, ainda assim daria para entrar no tribunal. Só o Rio de Janeiro que está assim e Belo Horizonte fez uma inovação que grupos familiares acima de 5 pessoas tu pode agendar por e-mail, então nesse viés de 5 pessoas aí não precisa entrar no Tribunal de Roma, poderia fazer via consulado. Então tem um resumo da seguinte forma, se eu quiser entrar no consulado, eu muitas vezes tenho uma fila de 8, 10, 12 anos, dependendo do estado. Sim. Se eu for para a Itália, eu consigo num prazo até muitas vezes menor, menos de 1 ano. E qual é o prazo do processo judicial? Em quanto tempo mais ou menos os clientes conseguem ter a cidadania? Normalmente o processo judicial ele tem que obedecer à regra da cidadania italiana, da concessão não, que palavra errada, reconhecimento da cidadania italiana, em até 2 anos. Então, até 2 anos seria o prazo da sentença, podendo ocorrer em menos tempo ou em um pouco mais de tempo, porque a gente sempre tem que ter em vista que a gente está lidando com o poder público e que muitas vezes eles podem dilatar um pouco os prazos por falta de funcionários ou por alguma limitação. Mas atualmente os prazos de reconhecimento de cidadania têm sido em média 2 anos. Então tu disse que tem essa questão da segurança do processo, tem uma jurisprudência e a questão assim de custo. Eu posso numa família com vários irmãos, primos, todo mundo que vem de italiano pode utilizar a mesma pasta, posso usar esse mesmo processo para entrar para a família inteira? Sim, isso é uma super vantagem do processo judicial em relação ao processo indo até o comune italiano. Porque todas as pessoas que descendem do mesmo antenato podem entrar nesse processo judicial, então montar uma única documentação, ao invés de ficar montando várias documentações para cada adulto, e pode se formar um grupo familiar de 10, 15 pessoas e entrar lá no tribunal. Isso diminui os custos do processo, né, porque montar a documentação já é um valor investido e ainda podem dividir o valor do total do processo. A gente já falou então do tempo do processo judicial, mas muitos clientes acabam perguntando, fazer no comune acaba sendo mais rápido? Olha, depende. Eu sempre digo depende, por quê? Teoricamente, sempre fazer o processo em solo italiano tende a ser mais rápido, porque tu está lá e o comune pode ser rápido nessa realização de processo. Normalmente demora 3 meses a 6 meses para o reconhecimento. Só que acontece que no cenário atual, a gente tem acompanhado na imprensa, né? Existem muitos questionamentos sobre as cidadanias feitas hoje na Itália. Então, se a pessoa não tem a disponibilidade de morar lá até o fim do processo, a segurança jurídica do processo acaba sendo questionável, e ele pode se tornar muito moroso, porque muitas vezes tu dá a entrada no processo, esperando que ele saia em 3 a 6 meses, e daí aquela comune, aquela província pode sofrer algum intervento, né, alguma investigação, paralisar todos os processos em curso, e os prazos para investigação são de 180 dias, renovável por mais 180 dias, até 2 anos. E aí, então, tu vai perder os mesmos 2 anos que tu teria, né, no processo judicial, e
sem a cidadania e tendo investido um valor um pouco maior. Não é que eu esteja aqui desencorajando as pessoas que queiram fazer a cidadania no Comune, só fica aqui um ponto de atenção para o momento político, para o momento que a cidadania está vivendo na Itália agora. Né? A gente não sabe se isso vai se flexibilizar mais ou não, mas hoje existe, me parece, uma caça às bruxas nesse sentido e é isso. O meu parecer sempre para os clientes é que façam o processo judicial se não podem estar na Itália do início ao fim do seu processo. Nem sempre foi assim, quero deixar claro que a Rotuno já trabalhou em formas diversas, com outras interpretações, mas hoje a nossa interpretação é essa e fica aqui a minha ressalva. Eu acho que essa é uma das principais dúvidas que nossos clientes tinham. Eu acho que vai ajudar bastante a tirar essas dúvidas e tomara que esse vídeo ajude muitas pessoas a saberem que existe também uma forma muito mais rápida que as filas consulares e também mais barata e mais segura do que ter que viajar até a Itália e ficar morando um longo tempo lá nesse continente. Eu acho que é o caminho do meio, e o caminho do meio sempre é mais equilibrado, mais justo e é no que a gente está apostando e espero que tenha sido esclarecedor. Obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo. Obrigada.